Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos ter um bate-papo a respeito de como chegamos à casa do Senhor. Muitas vezes nós chegamos à casa do Senhor de uma maneira bem dolorosa, né? Para não ficar só nas minhas palavras, hoje nós vamos falar sobre o Mateus 11, 28. Vinde a mim como estás, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim como estás. Geralmente estamos oprimidos, abatidos, frustrados e chegamos dessa maneira na casa do Senhor. O que acontece? Todas as vezes que chegamos desse jeito, nós temos que sempre ter aquela pessoa que é mais amiga, que conversa, que abraça, para que você se sinta mais acalentado pelo Evangelho. Só que na maioria das vezes, por exemplo, vou citar, antes de citar o meu exemplo, o que passei dentro da igreja, porque para falarmos algo, nós temos que viver aquilo. E assim, eu dou o exemplo de uma prostituta. A prostituta, ela conheceu o amor de Deus e começou a se envolver na igreja. Só que ela não vai ter, assim, rapidamente vestes adequadas para ir para a igreja. E muitas vezes ela vai com as vestimentas que ela tem. Só que muitos olham de maneira condenatória. Então, assim, muitas vezes a gente não espera o agir do Espírito Santo, a gente quer já fazer a transformação da pessoa. Nossa, chegou, já tem que virar crente. Então é como se você tivesse que vestir logo uma fantasia, né? Olha, você põe essa roupa comprida, arranca essa roupa curta e tá tudo beleza. Só que o nosso entendimento não é o entendimento de Deus, porque a palavra liberta, os louvores liberta, ir à igreja, ouvir a pregação, se envolver, orar, tudo isso vai fazendo a transformação. E a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque eu tenho que tirar muitas das tradições, muitos dos costumes, muitas coisas que de repente os pais faziam. Eu vou continuar fazendo o que meu pai fazia, minha mãe fazia. Mas será que o que seus pais faziam estavam dentro da palavra de Deus? Então, tudo isso vai transformando, a palavra transforma o caráter, né? Se você deixa Deus trabalhar. Depois, as vestes são algo que vai acontecendo naturalmente. Então, eu vou falar a minha experiência, porque eu era bem magrinha, agora eu tô gordinha. E eu tinha muito receio de usar saia, porque eu tinha perna fina. E assim, eu tinha um certo complexo com o meu corpo, né? Meu pai me chamava de taquara, tinha gente que me chamava de Olivia Palito na escola. Então, já era um problema para eu usar saia muito grande. Eu usava calça jeans, muitas vezes nem calça dessas de lycra eu não usava, porque eu me sentia, tinha gente que me chamava de pardal, então era aquela coisa, né? Então eu ia de calça, né? Gostava de brincos grandes, então era aqueles brincos enormes. E as pessoas, quando Deus me batizou, começou a transformar a minha vida, as pessoas achavam que eu estava com algum espírito ruim. Porque assim, se eu não falasse igual a língua dos anjos, igual a todo mundo, se eu não fosse usada da maneira que todo mundo era usado, eu estava ainda em possessão, vamos dizer assim. Isso me entristecia muito, porque eu também não tinha condições de estar mudando de roupa, né? Tão rápido assim, de comprar um guarda-roupa evangélico. Então eu ficava muito chateada. Mas eu procurei igrejas que podiam ir de calça. Por quê? Eu fui em muitas igrejas que eu fiquei assombrada. Teve uma determinada igreja que a mulher do pastor, ela falou assim para mim, eu tinha até gostado da igreja. Eu preciso saber o tamanho, eu vou falar português, claro, da maneira que ela disse, tá? Do tamanho da sua lingerie, da sua calcinha.
porque dependendo como for, excita a lascívia. Na época eu nem sabia o que era lascívia, né? Lascívia é um desejo desenfreado, desordenado. Então eu fiquei meio assim na hora, depois que eu descobri o que era lascívia, eu falei, ela tem ciúmes do marido dela, porque o marido dela era o pastor da igreja. Aí eu já não quis mais ir, porque eu falei, eu vou ter que falar o tamanho da minha lingerie para essa mulher para poder entrar na igreja, então eu não achei isso certo. Depois teve outras igrejas, né? Não, você tem que usar saia. Eu falei, vou passar longe, porque eu tenho pavor de saia. Aí eu comecei, muitas vezes, eu falava para as pessoas, precisa usar brinco pequeno, é pecado. Então as pessoas falavam, brinco grande não dá aquela sensação de mulher de Deus. Só que eu ficava muitas vezes pensando assim, como que eu vou deixar de usar alguma coisa somente porque as pessoas estão falando você não pode? Porque quando a gente faz isso, a gente está se anulando, né? E a gente não tá vivendo o evangelho. Eu sempre pensei assim. Então eu falei, vou fazer um propósito com Deus. Eu gostava muito de unha vermelha também, e brinco daqueles bem grandões. E eu falei, Senhor, se o Senhor não quiser que eu use brinco, não vai ser ninguém que vai estar apontando meu brinco. Eu vou fazer um propósito com o Senhor. Que o Senhor me dê sempre um sinal. Até o dia que eu ficar convencida de que é o Senhor mesmo que não quer que eu use mais brinco. E aí a primeira vez eu fui numa igreja, de repente, assim, na hora da palavra, do mover, tudo, tava todo mundo em espírito, eu ainda não ficava meio envergonhada, né? Eu sentia a presença de Deus, ficava meio envergonhada de entrar em mistério. E aí eu senti aquele vento e um tapa tipo um tapa na minha orelha, espiritualmente, vamos dizer assim. E aí o brinco ia parar lá na frente no altar na igreja, eu voltava toda vez com um brinco só em casa. Isso foi 3, 4, 5 cultos, até que eu me dei conta de que realmente, porque eu tinha feito um, um propósito com Deus, então eu parei de usar brinco. E assim, não sinto falta. Mas todas as vezes que mandavam eu parar, eu falava, não, eu não vou me fantasiar de crente. Eu vou ser aquilo que realmente eu sou. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso interior, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas atitudes. Então eu queria ser muito sincera, não com o ser humano, eu queria ser sincera com Deus. Então aos poucos eu fui deixando. E eu gostava muito de unha vermelha, cabelo vermelho, e eu gostava de me aparecer, vamos dizer assim, né? E aí aos poucos eu fui deixando aquela vontade, né? Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, eu não quero que ninguém me aponte, já fui muito apontada, né, dentro da igreja. Eu quero servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer que eu seja. Então, assim, foi muito difícil, né? Eu sei que algumas igrejas têm doutrinas e se você não tá bem num lugar, se você não quer acompanhar a doutrina, então nem entra, né? Então, porque assim, da mesma maneira quando você vai para casa de alguém, você vai na casa de alguém, por exemplo, ele tem o costume de toda vez que chegar, tirar o sapato na porta para entrar. Na minha casa eu não faço isso, mas o que você vai fazer? Você vai respeitar a casa do outro, que é a maneira que eles vivem, né? Então é a mesma maneira, ou você aceita a doutrina ou você tem que ir para um outro lugar. Então eu sempre pensei dessa maneira e assim eu consegui me resolver bem, porque hoje eu já uso saia, eu uso calça, tento diminuir, né? Que agora eu tô conseguindo comprar umas coisas mais sérias. Antes eu gostava muito de mulamanca, aquelas blusas que só tem uma alça. Então, assim, eu tinha às vezes que eu acabava indo com a blusa que aparecia um pouco a alça da lingerie. E eu comecei, eu mesmo ficava com vergonha, punha a blusa em cima, assim, mas o Espírito Santo me incomodou, sabe? Então foi algo assim que foi acontecendo com o tempo,
não é uma coisa de imediato, né? E o Senhor, Ele dá condições também. Então, é difícil, porque as pessoas olhavam, eu escutei tantos rumores dizendo que eu era meio maluca, que eu andava igual uma doida. Para você ver, antes eu usava lenço na cabeça, roupa cigana, né? Cabelo bem vermelho, unha vermelha, brinco grande. Então, assim, a mudança não aconteceu do dia para a noite, né? E ela foi acontecendo aos pouquinhos. Então, as vestes, eu ainda tenho que mudar bastante. Não vou dizer que eu tô 100%, porque de vez em quando vejo uma roupa ali e falo, Senhor, vai mostrando aqui o que o Senhor não tá se agradando. Eu falo para todo mundo aqui em casa. A melhor coisa é ser profeta de você mesmo, escutar a voz de Deus e ver o que Deus não está se agradando de você. Essa é a melhor maneira, né? Mas, em vez em quando é bom a gente ter umas profecias de alguns vasos, mas eu tive também muitas profetadas, né? Então eu fiquei muito receosa e sempre conversando com o Senhor, né? Que o Senhor pudesse me moldar e me mudar, né? Não só da maneira do falar, na maneira do vestir, na maneira do pensar. E eu acho que é isso, se preocupar com a vida espiritual. Né? Então, vinde a mim como estás, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aliviar é você não permanecer da maneira que você está. Então, você vai mudando aos poucos. Porque se for para ficar na igreja como um convite social, né? Ah, eu vou para um evento. E eu vou, e passam-se os anos, a sua vida não muda, você não muda, e ainda às vezes escandaliza o evangelho, né? Eu ser igual aquela pessoa, então eu não preciso ficar falando para muitas pessoas que já convivem comigo há algum tempo, né? O que o evangelho fez na minha vida, né? O que a palavra fez na minha vida, porque quem me viu, quem me vê, já percebe muito das mudanças, né? E eu acredito que é isso. As pessoas julgam muito, né? A aparência é que nem eu sofri um problema assim, vamos dizer, de preconceito, porque eu estava de chinelo. Quando meu filho tá doente, é aí que eu não me arrumo mesmo. E eu saio da maneira que eu estou. Eu fui de chinelo numa determinada farmácia comprar um remédio e ninguém nem olhou pra minha cara. E atendia um, atendia outro. Eu me sentia assim, muito inferiorizada. E tudo porque eu não estava muito bem arrumada. Então, a maneira de preconceito. Eu tinha dinheiro para comprar. E então, assim, a aparência. A aparência mostra quem você é. Não, a aparência não mostra quem você é. As atitudes mostram quem você é e quem você é em Cristo Jesus. Então fica esse conceito hoje. O que você é em Cristo Jesus? Você é alguém de aparência ou alguém transformado em Cristo Jesus? Então, eu acho que cabe a nós nos analisarmos, não esperar que ninguém aponte e nem esperar acontecer algo grave para você mudar. Então, dobra o seu joelho, fala com o Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso de mudança, não só física, Senhor, mas espiritual. Eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar no meu pensar, eu preciso mudar na maneira do agir, né? E assim, às vezes eu fico pensando, né? Como eu ajo. E só para não ficar muito extenso o vídeo, né? Eu vou contar um pedacinho. Assim, o meu eu
como mãe, né, eu agi assim muito rápido no falar, mas o Espírito Santo, ele foi muito sucinto. Assim não. Meu filho, ele chegou falando que um coleguinha falou que estava apaixonado por ele. E ele estava no WhatsApp. Então a primeira coisa que eu falei, bloqueei esse menino. E na hora eu escutei o Espírito Santo falando, não, não, não. Eu falei, desbloqueei o menino. Porque eu tô ensinando meu filho a ser preconceituoso. Qual é o resultado de ser uma cristã se eu já tô introduzindo o preconceito? Né? Então, na hora que o Espírito Santo falou, eu já falei instantaneamente, desbloqueei o menino e ora por ele. Fala por ele que você gosta de mulher, que você nasceu homem e vai casar com uma mulher, e explica para ele. Aí o meu filho, daquele jeito mais simples possível, fulano, deixa de ser gay. Eu dei risada, mas foi a maneira que ele falou pro menininho. E eu entendi que assim o meu eu queria falar mais alto, né? E o Espírito Santo, ele mostrou, essa não é a sua atitude, porque muitas vezes nós contaminamos os nossos filhos com os nossos erros, com os nossos preconceitos, né? Então, o que somos em Cristo Jesus? Fica aí a dica e também uma forma de pensar, né, nessa semana que amanhã já se inicia, né, a nova semana. Então, eu quero desejar uma ótima noite para vocês, um beijo e até a próxima.